Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Senhoras e senhores que assistem à TV Sol em Indaiatuba e toda a região, nós estamos no canal 48.1 UHF, digital, gratuito, e que está chegando na região inteira, nas regiões inteiras da cidade, e também Ilha Soares, Cardeal, Montemor, Itupeva, Campinas, Salto, e também a nossa programação pode ser vista no nosso site, o tvsol48.org, ORG, não tem BR, tvsol48.org. E hoje a bancada do Papo Sol, entre outras interessantes e boas personalidades que recebe, estamos recebendo um moço que começou de maneira humilde na política e que agora é um deputado estadual de 107 mil votos, que já participou da mesa diretora e participa da mesa diretora da Assembleia de São Paulo. Esse cara é o Bruno Arevalo Ganem. Tudo bem, Bruno? Tudo jóia, José. É um prazer estar aqui nesse programa. Estou sempre acompanhando também e parabéns pelo projeto. Realmente está dando aí uma repercussão muito positiva aí. Está sendo muito bem comentado aí o seu programa, a TV. A nossa televisão foi ao ar no dia 25 de julho de 1996. Completamos agora 25 anos. Entre percalços e dificuldades, porque aqui é uma fundação sem fins lucrativos, que é mantida pela nossa família e por alguns patrocinadores, aqueles que apoiam que Indaiatuba tenha uma televisão. Porque quando que Indaiatuba é vista nas grandes redes? Quando acontece uma grande desgraça, aconteceu um tornado lá no passado, aconteceu um grande acidente na SP, e nós estamos aqui para mostrar exatamente as coisas boas, as coisas interessantes, as coisas que são importantes para a nossa comunidade e para a região inteira. E entre alguém que atende toda a região e a comunidade inteira, é o deputado Bruno Ganem. Bruno, você começou na política lá atrás, né? Você está em Indaiatuba já há quantos anos? Meus pais vieram para cá, eu tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade. Então, quer dizer, eu cresci aqui, minha vida foi toda aqui, as escolas que eu estudei, tudo, né? Então eu me considero indaiatubano, tenho o título, né, de cidadão indaiatubano, que eu tenho muita alegria e fiquei muito feliz quando recebi. E minha vida é aqui, eu amo essa cidade. E você depois foi para São Paulo, para a Universidade de São Paulo, para a USP. Isso. O que você fez na USP? Eu fiz engenharia de produção na USP, mas até durante a faculdade, isso é uma coisa bem interessante, eu acho que foi aí que, inclusive, eu tive aí a certeza que eu queria realmente ingressar na política e, ao mesmo tempo, que eu queria realmente permanecer trabalhando pela nossa cidade. Porque, olha que curioso, quando você faz uma faculdade fora, é natural, é comum, né? Claro que não são todos os casos, mas é muito comum você acabar criando raízes na outra cidade. Arruma um casamento. Muitos colegas vão estudar em São Carlos, arruma um casamento lá em São Carlos. E vai para São Carlos e muda para lá e tal. E eu nunca fiz isso, assim, nunca fui nessa linha, muito pelo contrário. Durante a faculdade, eu lembro que eu voltava todo final de semana, né? Eu tinha ali um local, mas todo final de semana eu voltava para Indaiatuba. E chegou a acontecer poucas vezes de eu não voltar um final de semana. E eu ficava, parecia que, sabe, não... Alguma coisa estava errada. Estava errado. Eu voltava para Indaiatuba para recarregar a energia. Se eu não voltasse para Indaiatuba, eu podia até descansar lá alguma coisa. Desde o tempo da universidade, de 18, 19, 20 anos, ou até antes, você já paquerava um pouco a política da cidade? Pois é, foi durante a faculdade, apesar de antes eu ter algumas ações, né, na juventude, no escoteiro, né, que fazia parte do escoteiro. Você participava do escoteiro? Desde os 7 anos até os 21. Fui lobinho, escoteiro, sênior e pioneiro. Passei por isso que você é disciplinado desse jeito? O escotismo ele prega bastante isso, né? Prega disciplina, bastante. Hierarquia e tudo mais? Sim. O escotismo é uma boa escola?
uma excelente escola. Aliás, fica a dica, né, se você tem aí um filho, uma filha que realmente está aí em idade de escotismo, pesquise, porque realmente é uma experiência É uma espécie incrível. de serviço militar continuado, né? O serviço militar é um ano só, que também é interessante. O escotismo é uma espécie de um serviço militar fatiado, né? E ele busca realmente desenvolver a criança, o adolescente em todas as dimensões. Indaiatuba é o muito, grupo muito escoteiro legal. Indaiá. Indaiá. Eu participei do Indaiá, exatamente. Do Indaiá. Tem o Falcão também. E quem... Ah, tem dois então, são Sim, dois sim. grupos. Eu tô até com medo agora de não dar uma escorregada, porque eu não tô assim tão a par, né? Ao par mas do, tem do o Falcão pessoal. e o Indaiá, né? Então você sempre gostou de estar na comunidade. Sim, muito, muito mesmo. E inclusive depois durante que a você faculdade terminou, surgiu... você saiu da universidade, você vai fazer o quê? Então, eu fui eleito vereador, eu ainda estava na faculdade. Ainda você estava na Universidade Estava de São na Paulo, faculdade na em USP. São Paulo. Né? Aliás, a USP, todo mundo sabe, é uma das melhores, é a melhor universidade do Brasil. Não tem como comparar muito a melhor universidade, mas é uma universidade de ponta do Brasil, especialmente na área tecnológica, né? A USP é respeitabilíssima, assim como nas ciências sociais, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, assim como na área da medicina. Então a USP é mantida pelo governo de São Paulo, tem uma boa idade. A Unicamp, para vocês terem uma ideia, é de 1966, a USP já vem lá de 1930, por lá. É uma escola de muito respeito. E aí você começou... Mas só para complementar, né, em paralelo da vida pública, eu tenho a minha vida profissional e durante a faculdade depois, eu trabalhei na área da qualidade, né, na ISO 9001-2000 na época, que é uma certificação que é muito conhecida na área da qualidade. Né, eu fui auditor da Vanzolini, da Fundação Vanzolini nessa área. A Fundação Vanzolini, inclusive a nossa PAI, é certificada pela ISO 9050, qualquer coisa assim. E a Vanzolini, explique o que é esse controle de qualidade e que a Fundação Vanzolini faz um pouquinho, para o pessoal saber onde é que você trabalhou. Sim, a ISO 9001-2000, depois, né, enfim, tiveram aí as novas... Outras vertentes, né? As atualizações, né, que continuam ocorrendo, né? Ela sempre busca construir um sistema de gestão da qualidade. Ela não tem como objetivo certificar a qualidade do produto, né? Temos certificações, a própria Vanzolini trabalha, eu tive acesso, participei um pouco de outras certificações, mas a certificação ISO ela é da gestão, ou seja, ela não vai ver, não sei se está aparecendo aqui na tela, mas tem um álcool gel aqui do lado. Posso trazer para cá? Só para dar um exemplo. Ela não vai certificar se esse álcool é bom ou ruim, porque isso temos aí, lógico, uma série de institutos que fazem isso, mas o foco é outro. O foco é acompanhar todos os processos de tal maneira que esse produto seja produzido com qualidade. É evidente que, no fim das contas, o produto vai ter qualidade, mas vai muito além, né? Porque você vai pensar desde os servidores ali, os funcionários da empresa, eles estarem alinhados com a política da qualidade da organização, e o Josi falou muito bem, não é empresa, é organização. Tem várias entidades, inclusive assistenciais, prefeituras, a Câmara Municipal de Indaiatuba já foi certificada também com a ISO 9001-2000, na época da gestão do presidente da Câmara, que era o Maurício Baroni, né? Ele implantou a ISO, eu me lembro bem, e isso ajuda a garantir com que os processos ocorram de uma maneira aí sem intercalços, sem realmente ter essas dificuldades aí, problema de você fazer o retrabalho, e aí no fim das contas o resultado final é ruim, mas além do resultado final ser ruim, você tem uma série de problemas no caminho, né? Então a gente realmente está, eu me empolgo bastante, tem certificação ambiental também, né, que é muito legal, tem de responsabilidade social, e isso ajuda
eu não tenho dúvida que isso ajuda o mundo a ser melhor, né? Se a gente está evoluindo tecnologicamente, socialmente, também é graças às certificações que garantem que os processos sejam realizados de uma maneira aí mais organizada, mais séria. Quem trabalha numa organização que tem ISO 9000, às vezes até fica com um pouco de raiva, porque fica um pouco... você tem que seguir uma série de regras, mas quando você abraça a qualidade realmente, né, na organização, todo mundo sabe que a coisa funciona e funciona muito bem. Até pela formação do Bruno, essa questão ambiental e a questão da defesa dos animais tem tudo a ver com a ISO também, né? Tem a ver, principalmente com a 14.000, né, que cuida da questão da sustentabilidade. Tudo se interliga, né? Eu lembro, na época, depois eu passei para dentro da própria Fundação Vanzolini, eu fiquei um período fora, me dedicando aqui ao Legislativo, depois eu retornei na área das cidades inteligentes, né, que é um outro tema bem interessante. Mas lá na minha primeira, vamos dizer assim, na minha primeira passagem na Vanzolini, a gente teve uma questão muito interessante que estava sendo desenvolvido um sistema de responsabilidade social. Faz muitos anos, pode ser que eu erre uns números aqui, mas, salvo engano, é a NBR 16.000, né? E existia a 26.000 também. NBR é norma brasileira. Isso. E ela, apesar de ter aí o Inmetro como acreditador, né, porque existe a certificadora e a acreditadora, né, existe o sistema ISO, ele é internacional e o próprio Inmetro ele tem que responder lá fora. Então amarra o mundo inteiro numa política de qualidade, de meio ambiente, né, de respeito aí à questão dos recursos, né, de evitar ao máximo que exista algum tipo de problema em termos de contaminação e tudo mais. E é comprovado, inclusive, Josi, que as empresas que investem em qualidade, responsabilidade social e responsabilidade ambiental, elas lucram mais. Por que elas lucram mais? Estão ganhando o respeito do consumidor. Também, sem dúvida alguma. O consumidor, ele consumidor respeita é que manda, mais, né? O consumidor é que manda no negócio. E também porque você tem menos perda. Imagina, uma empresa, quando ela tem um problema de ordem ambiental, ela vai ter aí consequências financeiras graves. Graças a Deus, né, que a sociedade não aceita isso. Um problema de responsabilidade social, a mesma coisa. Quantas empresas aí, que eu sou da causa animal, né, vocês sabem, e quantas empresas que, por exemplo, por não ter uma política, vamos dizer assim, bem estruturada, acabam fazendo aí cometendo até um crime, né, na área de proteção animal, na área ambiental, na área de responsabilidade social, e que a consequência, graças a Deus, é bilionária. Graças a Deus, porque a sociedade não aceita, né? E isso acontece, inclusive, com empresas que não vendem para o consumidor final. Até o tal do B2B também acaba lucrando mais quando tem responsabilidade social, ambiental, ou seja, na prática, vale a pena trabalhar de maneira correta. No fim das contas, tem até uma frase, não sei se eu vou lembrar, certo? Se o malandro soubesse como é bom, se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ia ser honesto só por malandragem, né? Então, malandragem. É isso. Agora me fala uma coisa, Bruno. Só para gente, rapidinho, para a gente encerrar esse primeiro bloco, que nós precisamos depois falar de política. Nós temos que falar de política, do momento que vive o Brasil, do que está previsto. Daqui a pouco teremos eleições. Dá para a gente ter as pessoas com uma boa qualidade de vida, associada ao respeito ao meio ambiente e associado ao respeito aos animais? Dá para conciliar isso tudo? É mais fácil até viver se um respeitar o outro? Com certeza, é isso que eu acredito, é isso que eu acredito que uma boa parcela da população acredita, das empresas, né? E com certeza, quando a gente fala em sustentabilidade, é um termo que se usava muito na questão ambiental, mas hoje eu acredito que sustentabilidade é um termo para tudo, né? Se você parar para pensar, em qualquer organização, na nossa vida pessoal,
você ter uma vida sustentável, a sua empresa, a sua organização ter uma vida sustentável. Do ponto de vista ambiental, significa que ela não vai acabar com o mundo que ela está, né? Pensando no macro, né? Mas também, em todas as dimensões, a sustentabilidade ela vale a pena. A sustentabilidade ambiental, social, a financeira, que é o que todo mundo avalia ali no dia a dia, né? Ou seja, quando você tem uma visão mais ampla, onde você sabe o seu papel no todo e você respeita isso, é claro que você consegue resultados melhores e a gente vive num mundo melhor, né? É muito impactante, isso é muito importante. Eu tenho certeza que a gente vai ter um mundo melhor conforme a gente tiver esse respeito aí, né? A gente conseguir se entender com o restante do mundo. Este foi o cidadão Bruno Ganem, responsável, defensor do equilíbrio entre os entes que nos sustentam e que também é político. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco do político, porque agora nós falamos do cidadão Bruno Ganem. Até já. Você está assistindo o Papo Sol com José Carlos Tonin. Para ter bons momentos com quem você gosta, ter saúde e segurança é fundamental. Os planos Flex do AOC têm tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também. São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação dos valores, além de muitos outros benefícios. Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade. Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você. AOC, sua saúde em primeiro plano. A Dui Passos Sapataria une tecnologia e tradição em um só local. Além da tradição em consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas, também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr. Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo. Dui Passos Sapataria. Somos especialistas para cuidar dos seus passos. A Evidência Perícia e Vistoria Automotiva tem uma equipe altamente capacitada e pronta para atender você com excelência e qualidade. Laudo Prime, laudo fotográfico de motor, laudo para transportes escolar, vistoria veicular, laudo de transferência, perícia cautelar automotiva e muito mais. Traga o seu veículo para a Evidência Perícia e Vistoria Automotiva, que fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 130, no centro, ao lado da Flaneg Embalagens. Evidência Perícia e Vistoria Automotiva. Aqui você pode confiar. Se você procura móveis para a área externa da sua casa, a Greenhouse tem peças exclusivas que unem conforto, elegância, funcionalidade e design exclusivos. Greenhouse, qualidade e design que duram. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Estamos de volta aqui, agora com o deputado Bruno Ganem. Ô Bruno, você começou na política, visitando aí os bairros devagar e tudo mais, e partiu de suplente de vereador com 1.000 e poucos votos para deputado estadual de quase 107 mil votos. Como que aconteceu isso, Bruno? Bom, Josi, eu estava até falando, eu tenho o hábito de chamar de Josi, mas
O pessoal te conhece como Zé Carlos Toninho, José Carlos, enfim. Mas tem sido uma caminhada muito, vamos dizer assim, constante, né? Eu acredito muito na constância, eu acredito no trabalho, eu sempre reflito, poxa, o que eu estou somando para a sociedade, né? Eu falo que assim, o meu maior, vamos dizer assim, aquela pessoa que mais pega no meu pé, não tem pouca gente que pega no meu pé não, é natural da política e isso é salutar, é importante, mas sem dúvida alguma, a pessoa que mais pega no meu pé sou eu mesmo. Eu estou sempre me criticando. Poxa, isso aqui eu podia fazer melhor, isso aqui minha equipe podia aprimorar aqui, aprimorar ali. E com isso a gente vai conseguindo, claro, ter uma equipe bem afinada, bem alinhada e o nosso trabalho vai evoluindo, sempre entregando resultado, né? Que é o que importa. Você foi vereador a primeira vez? Suplente, depois assumiu. Com quantos votos você teve? Eu tive 1.055 votos. 1.055 votos. Esse número é meio presente na política, né? 1.055 votos. Depois, na eleição seguinte, você já foi um dos vereadores mais votados em Indaiatuba? Isso, eu fui o mais votado na seguinte. Do quê? O que você arrumou? Você deu muito churrasquinho ou não? Não, nem um churrasquinho. Não, a gente aliás, sabe que... churrasquinho nenhum, né? Nenhum, pelo contrário. Foi na base do convencimento das pessoas de que você estava a fim de trabalhar para a cidade, é isso? A gente seguiu o trabalho, normalmente, né? O pessoal fala de... Porque a política é uma arte de convencimento. Você convenceu as pessoas de que você poderia fazer um bom trabalho na Câmara. Sim, e durante esse mandato que eu assumi, né, desde o primeiro dia, quando eu tive 1.055 votos, e no meu mandato de vereador, eu fui trabalhando em contato com a população. Eu sempre me considerei, vamos dizer assim, a porta de entrada para as demandas, para que o trabalho flua, né? Eu vejo assim, que a equipe é o motor que faz aí, processa as demandas, né? Claro que a gente vai depois na outra ponta para fazer com que elas se resolvam, mas antes disso eu tenho que ir até as pessoas, coletar as reivindicações. Eu sempre fui assim uma pessoa que busco os problemas, né? Isso é uma coisa curiosa, que eu já vi, já recebi na época, nesse meu primeiro mandato, depois nunca mais, alguns amigos até, parlamentares, que falavam assim, Bruno, você está indo errado, você está indo atrás dos problemas, o certo é fugir. Você está procurando pepino, Você está procurando pepino. Eu falei, mas não tem problema. Aí ele falou, mas daqui a pouco você não vai poder andar na rua, porque você não resolveu aqui, não resolveu ali, vão querer te bater. Eu falei, não. Porque quando eu pego uma demanda, eu deixo muito claro para o cidadão qual é o meu papel na solução. Eu não sou executivo. Sim. Ou seja, eu não vou fazer, não é assim que funciona, né? Eu vou pegar a demanda, eu vou estruturar tecnicamente eu e minha equipe e nós vamos encaminhar para o órgão responsável. E a gente vai cobrar do órgão responsável e fazer o relacionamento com o cidadão para que ele efetivamente porque tem até demanda que não se justifica, né? Também, aí cabe a gente explicar, tem nada a ver, né? Que a gente sempre é muito transparente no que é o que não é, né? E aí, no fim das contas, eu fui atrás de problema, né? Eu passei 4 anos, desde então, né, até hoje, indo atrás de onde tem o problema, né? Nisso, a gente recebeu muitas demandas, eu passei em todas as ruas de Indaiatuba no primeiro ano de mandato, né, coletando reivindicações de rua em rua, com megafone e pranchetinha na mão. Aí depois disso eu liguei de casa em casa para todas as casas de Indaiatuba, né? E na sequência eu fui para o semáforo, que foi o que acabou ficando famoso, né? Mais marcado. Né? É o homem do semáforo. Do semáforo e também de praças, de pontos de ônibus e tal. E a gente coletou muitas demandas e tratamos bem essas demandas. Resolvemos tudo? De forma alguma, é impossível, mas a gente tratou todas com respeito e levando para onde tem que levar, né? A gente tem a estatística na época, 40% das demandas o Poder Executivo resolvia, né? E essa taxa ao longo do tempo foi até aumentando, até porque a gente foi aprimorando também o nosso processo interno de levar a demanda da maneira mais, vamos dizer assim, redonda possível, né? E tentando identificar, e aí isso é uma coisa que é bastante comum, né? Que
a parte do entender a real necessidade, né, do cidadão, né? Que o meio corporativo fala, real necessidade do cliente, né? Eu fui diretor da empresa Júnior da Poli, né? Da Poli Júnior, eu era diretor de mercado. E a gente sempre tratava disso. Qual é a real necessidade do cliente? Porque às vezes o cliente chega e fala, eu quero tal coisa. Aí quando você vai conversando, você percebe que não é tal coisa. Ele tem um problema anterior que ele não identificou e que tal coisa não vai resolver. Então, o segredo, eu acho, nas demandas que a gente recebe é entender qual é a real necessidade do cidadão. O cidadão, às vezes, ele vem com uma solução, a gente conversa e fala, poxa, mas será que é assim, assado? E a gente chega nesse ponto. E aí a coisa funciona e a pessoa fica satisfeita. Você tem tratado, paralelamente como fazem as empresas, na área pública, o cidadão como um cliente, aquele que precisa resolver o problema dele. Tem uma analogia, sim. Tem uma analogia. Quer dizer, tem sim. O cidadão, para você, é uma espécie de um cliente se você fosse uma empresa, é isso? A lógica é essa. É claro que a gente evita esse termo porque se criou na história, tal, do clientelismo, que não tem nada a ver com o que a gente faz, né? Muito pelo contrário, o nosso jeito de trabalhar combate, mas... O cliente que você trabalha, que é o cidadão, não te paga para isso. Ele pode, indiretamente paga, né? Ele pode ter dado um voto na urna lá. Quando paga o imposto e tudo mais, né? Sim. Então, assim, a gente deve todo o respeito ao cidadão, né? Claro que independente de quem votou ou não votou, a gente nunca trabalhou olhando isso, sabe? Pessoas que fizeram campanha para o adversário no mês anterior, passou a campanha, não interessa, a gente não diferencia, a gente quer tratar bem o cidadão e tratando bem o cidadão, consequentemente, a gente trata bem da cidade, da região e por aí vai. Por falar em tratar bem a cidade, você nos seus 2 mandatos, você tem um mandato e meio de deputado, quase indo para o final do segundo mandato, você sempre procurou prestigiar... Deputado 1. Primeiro, isso. Deputado 1. De vereador 2, isso. De vereador 2, mas deputado 1 mandato e mais 45%, vamos dizer. Você tem prestigiado... O que você tem prestigiado em função até da pandemia, em função das causas que você defende? O que você já trouxe para Indaiatuba, para a região? A gente tem aí como meta trazer recursos, temos conseguido trazer milhões e milhões, e inclusive é até difícil de acompanhar os números, porque toda semana a gente recebe a confirmação de um novo pagamento de emendas aqui para a nossa cidade. A minha prioridade sempre foi saúde, sempre foi. Eu tenho uma filosofia que, assim, eu acho que a cidade, ela é uma cidade... muito estruturada, muito bonita e que trabalha muito bem por aquilo que se vê e não trabalha tão bem por aquilo que não se vê, né? E aí eu estou falando principalmente da saúde, procedimentos e essa parte de cirurgias, exames e tudo mais. Então, quer dizer, o parque ecológico está bonito, mas... Muito bonito. E tem que ser bonito mesmo. Na hora do atendimento médico? Então, qual que é a minha lógica? Para melhorar a vida do cidadão, eu penso em fazer o contraponto. Qual que é o contraponto? Trabalhar por aquilo que não está nos olhos de todos, né? Então, nosso trabalho ele é um trabalho mais, vamos dizer assim, dessa base. Então, a gente manda muito recurso para a saúde, por exemplo, né? A gente manda recursos para a segurança, a gente manda recursos para a educação, para a cultura, para o esporte, né? Que não obra importante, a gente também tem obras, inclusive a gente está construindo ali o anexo do fórum, um prédio bem volumoso, né? Mais de R$1 milhão que eu consegui através de emendas, esse né? prédio do fórum já tem 30 anos que foi construído, nunca se ampliou, né? E agora está tendo uma ampliação bem significativa. Está todo mundo comentando a ampliação do fórum para dar uma condição melhor, porque o fórum nosso é o fórum de 30 anos atrás. E a obra está bem acelerada e a gente conseguiu viabilizar os recursos através das minhas emendas e também a gente tem esse trabalho aí que não é de obras, né? Ou seja, a gente conseguiu, por exemplo, um desencarcerador para o Corpo de Bombeiros. Aí você fala assim, mas ninguém vê o desencarcerador no dia a dia, não é uma obra. Explique o que é um desencarcerador. Ele é extremamente importante, porque quando acontece um acidente,
ele é utilizado para cortar as ferragens e ter acesso à pessoa que está lá presa. Tá encarcerado, então faz a desencarceragem, é isso? Exatamente. Solta o cidadão. Exatamente. O cidadão que está Assim encarcerado, normalmente ele está em estado grave, né? Um preso está cercado de ferro, aquele que sofre um acidente às vezes fica cercado de ferro. Hein? Cercado de ferro numa situação muito... Assim, claro que nem sempre, mas em geral são acidentes graves. São pessoas que estão ali lutando pela vida. Podem ser salvas. E hoje Indaiatuba tem o melhor desencarcerador do Brasil, graças a uma emenda que eu mandei, que já foi paga e que foi adquirido. Nós estamos conseguindo uma unidade de resgate também, que vai ser paga aí nos próximos meses, obrigatoriamente ainda esse ano, né? Porque tem as regras lá das emendas. Aliás, o resgate do bombeiro, foi nós que trouxemos o bombeiro em 1985. Aliás, quem veio inaugurar o bombeiro em 1985 foi o secretário da Segurança de São Paulo. Sabe quem era? Michel Temer. O Temer. Segurança de São Paulo. E agora você está dizendo que está fazendo mais uma unidade de resgate. O resgate todo mundo usa, é uma coisa maravilhosa. É essencial. Né, ou seja, naquela hora que você está desesperado, aparece o resgate para ajudar. Exato. Não tem um logo lá, Bruno Ganem conseguiu. Ninguém vai saber e não tem que saber mesmo. O importante é que eu sei que nós estamos salvando vidas com essas ações. Na área da segurança, envolve o desenvolvimento do fórum, porque o fórum ele permite com que a nossa justiça flua de uma maneira mais célere, e ali era o gargalo, e a gente consegue também trazer, indiretamente trazer aí uma estrutura maior de pessoal e tudo mais para poder viabilizar esse fluxo da justiça da nossa cidade, que se interliga com a segurança pública. E a segurança pública na nossa cidade, ela envolve a questão de justiça, mas também envolve a questão da delegacia. Por isso que a gente mandou recursos também para a delegacia. Uma primeira verba já paga para equipamentos que estavam aí um pouco defasados, desde computador, mesa e tudo mais. Agora, também para a reforma, os equipamentos já foram comprados, já estão lá em pleno funcionamento, né? E a reforma ela vai acontecer, o recurso também já está destinado, também vai ser pago aí nas próximas semanas. Essa a gente teve um contato aí por parte até mandar um abraço para o Cauê, né, que é hoje chefe da Casa Civil, né, secretário da Casa Civil, e que tem tratado as nossas... Cauê Macris. Tem adotado aí uma política muito, muito positiva, e estamos conseguindo avançar bastante. Na questão das escolas também, a gente conseguiu a reforma aí até agora, foram 5 já realizadas, 10 que já estão em processo de pagamento, e agora a gente já vai destinar mais. A minha meta é que todas as escolas estaduais do município, até o final do meu mandato de deputado estadual, recebam recursos para reformas. Vocês estão vendo quantas atitudes importantes, quantos trabalhos são feitos por um deputado estadual que trabalha, que está interessado em realmente resolver os problemas da cidade. Mas, Bruno, a partir de 2023, você vai estar em Brasília, na Câmara Federal, como deputado federal? É isso? Ou é boato na praça? Tem uns boatos correndo por aí, né? Na verdade, assim, existe... Porque a nossa cidade, só para completar a pergunta, nossa cidade é uma cidade de quase 260 mil habitantes. É uma das 30 e tantas cidades mais importantes do estado de São Paulo. E nós temos 70 deputados federais e muitos deles, a grande maioria deles, o cidadão comum nunca nem ouviu falar. Sim. Que é o sujeito que mora na capital, que arrumou um esquema via internet e tal, e sei lá o que, e conseguiu se eleger. Pegou uma legenda. Agora, nessa próxima eleição, nós não teremos mais coligações. Exato. Então, os deputados vão ter que estar presentes mais no município e assumir compromisso com os municípios. Com certeza. Você, de certa forma, já tem compromisso com o município, só falta se eleger deputado, é isso? Então, a gente está vivendo um processo bem interessante, que assim, o meu trabalho, principalmente fora de Indaiatuba também, mas eu não era tão conhecido fora da cidade, né, antes da minha primeira eleição. Apesar disso, por ter um trabalho aí focado no meio ambiente e proteção animal, eu tive 72 mil votos fora de Indaiatuba.
Naquela eleição em 2018 eu já seria eleito deputado federal. Sim. Com a votação que eu tive. Ele já teve, para estadual, voto suficiente para ser federal. Eu tive 107. Sim. E 106, 203, né? Teve gente que elegeu com 49 mil votos. E no meu partido elegeu com 56 mil votos, né? Então, assim, tem uma diferença. Agora, por outro lado, e é exatamente isso que eu estou querendo equacionar, eu tenho uma necessidade muito grande, não só do ponto de vista de, vamos dizer assim, de processo de trabalho, mas também do ponto de vista pessoal, que eu gosto de estar conversando direto com o cidadão, né? Então, o meu grande desafio é esse, porque eu quero continuar muito próximo do cidadão, seja como estadual, como federal. Procurando os problemas. Você sabe até que a gente já conversou em off sobre isso, né? Porque seja federal, seja estadual, seja vereador, seja prefeito, seja governador, não interessa. Eu quero estar em contato com o cidadão, porque é o cidadão que sabe aquilo que o poder público precisa fazer. E isso eu não abro mão, seja qual for o cargo que eu ocupe. Perfeito. A nossa editora já está me chamando a atenção de que nós temos que ir para o final do programa. Infelizmente, porque o Bruno tem muito o que falar, o que explicar, mas não vai faltar oportunidade, ele está sempre por aqui. Aliás, ele não é um sumido, ele está sempre por aqui. Então, Bruno, deixa uma mensagem final ao povo de Indaiatuba e região. Só agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho e, mais uma vez, convidar a população a participar da melhoria da nossa cidade, de Indaiatuba, da nossa região. A gente tem feito bastante pela região também, Itupeva, Salto, Montemor, Elias Fausto, Cabreúva, Campinas, enfim, Capivari, Itu. E a gente realmente acredita muito que aquilo que precisa ser feito, em primeiro lugar, o cidadão sabe. O cidadão que vive lá na rua, que sabe o problema que acontece, que passa num trecho perigoso, que presencia acidentes, que vive a saúde e tudo mais. Então, o meu convite é que você participe da melhoria da nossa comunidade. Entre em contato comigo, né, seja nas redes sociais, né, Bruno Ganem SP, brunoganem.com.br, nas demandas de Indaiatuba, SP para as de fora também, mas enfim, não importa. Me procura lá, me manda uma mensagem, seja qual for o tema, né, que a gente vai buscar tá trabalhando essas demandas. Vou passar meu WhatsApp também, claro. Né, 19981748490, né, e é muito importante que você mande a sua demanda, a sua reivindicação. Participe da melhoria de Indaiatuba, que é a nossa cidade, a cidade que a gente ama e que sempre vai poder ser ainda melhor. Esse foi o deputado Bruno Ganem. De portas abertas, de coração aberto e com vontade de trabalhar por Indaiatuba e região. Pré-candidato a deputado federal, certamente ampliará ainda mais a sua visão e o seu leque no sentido de atender